Dia 2 de março. Capítulos de hoje: Atos 14, Números 12 e 13. Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham se recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: "Levante-se! Fique de pé!" Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana!" A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria seus corações." Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: "É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus." Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfília e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que o Senhor tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram muito tempo ali com os discípulos. Números 12. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: "Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós?" E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: "Vão à tenda do encontro, vocês três." E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. "Arão e Miriam,
chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que cure Miriam. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Números 13. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Negueb, até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Hamat. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, todos descendentes de Enac. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há:
Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens, que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles.